Da outra vez, se eu ver aqui, o senhor falou que nós estamos vivendo em um tempo que parece que aquela mensagem lá, misantropia, que é o ódio ao ser humano, é uma verdade na sociedade, na humanidade. As pessoas querem descredibilizar o ser humano, fazer com que nós não olhe para o ser humano e consiga acreditar nele. Tem até essa questão do Lincoln, que apareceu, o Lincoln na voz, que o Pablo Marçal o ajudou, mas aí de repente descobriu que esse Lincoln na voz tinha pegado a fala Não é Mineirinho, né? É o Miranha Mineiro, do Miranha Mineiro, porque o Miranha Mineiro já tinha feito uma mentira dizendo que tinha salvo baleias, e aí se tornou uma loucura. Tem essa ideia, até voltando ao assunto do início desse podcast aqui, essa teoria da conspiração que fala que o jogo é tudo de cartas marcadas. Se o jogo é de cartas marcadas, existem jogadores envolvidos que estão ganhando quantias milionárias para entregar o jogo, o juiz envolvido, técnicos envolvidos, CBF, ou enfim, tudo envolvido, a fim de desacreditar o homem e o ser humano a cada dia mais ter desconfiança um do outro. Nós estamos vivendo essa realidade de desconfiança, né? De não acreditar mais em ninguém, né? E isso tá na igreja, tá em todo lugar. Por exemplo, por que as pessoas não dizimam e não ofertam? Porque não acreditam mais na instituição. Você tá entendendo? Então a gente tá num nível hoje que ninguém acredita mais em ninguém. Essa é a função do diabo. E aí vamos para a Bíblia nisso, né? Mateus 24:12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A gente sabe que o amor ali, Jesus está falando dentro da igreja. Mas o amor do mundo já está sendo extinto, né? Por exemplo, vídeos que viralizam hoje, né? A gente tem um monte de gente fazendo bem na internet e viraliza. Por quê? Porque eu sei que eu preciso fazer também e não consigo. Então eu vou dar um like para ele que tá fazendo. Sim. Você tá entendendo? Então, eu até me emociono muitas das vezes vendo alguém fazendo bem. Mas eu não consigo fazer. Eu não consigo estender, porque entra nessa questão da pessoa, ela tá sendo... a mente dela tá sendo manipulada a não acreditar. E aí a gente sempre fala, né? O ser humano consegue acreditar mais num animal, num cachorro, num gato, do que num ser humano. Gosta de investir em gato e cachorro do que num ser humano, porque ele já foi tão ferido, tão machucado, que ele quer se isolar do mundo e criar o mundo dele sem acreditar mais em pessoas. Então essa questão do link do... Como é que é? Mineiro? Miranha Mineiro. Você vê, o cara pegou uma foto salvando uma baleia, ele fez uma vaquinha dizendo que foi multado pelo IBAMA, ele plantou a fake news. Quer dizer, o verdadeiro surfista que salvou a baleia apareceu, quebrou ele no meio. Isso foi em Santa Catarina. Então, quer dizer, ele foi e ele incorporou um personagem. Não foi ele que salvou a baleia, não foi ele que foi tirado a foto, e foi desmascarado. E a vaquinha foi feita, né? Ele surfou na onda. O que aconteceu do outro lado? Pablo Marçal, o cara viu o vídeo dele, imitou idêntico o vídeo. É idêntico, né? Até a mão, a fala. Olha o Carlos aqui, sou trabalhador, mas nesse país a gente não vive, a gente sobrevive. E foi muito, muito sério. Mobilizou o cara, o Pablo Marçal. Mobilizou o Brasil, porque o vídeo dele teve uma repercussão sensacional. O Pablo Marçal não ia nem fazer muita coisa, não, porque ele fez exatamente o que o Pablo Marçal ensina. O Pablo Marçal fala, você viu um vídeo viral, faça o mesmo. Só molde, né? Incorpore aquele personagem e faça a mesma coisa. O problema do Lincoln ensinou, o Marçal ensinou o Lincoln que copiou do Mineiro. O problema do Miranha Mineiro foi ter vivenciado uma realidade em um ambiente e ter ido chorar em um outro ambiente. O Lincoln foi no ambiente de chuva, no ponto de ônibus, fez o discurso, chorou, as pessoas se identificaram. Quantos brasileiros não saem de casa na chuva, vai pro ponto de ônibus para ir trabalhar? Essa é a realidade de mais de 95% do Brasil. Quantos brasileiros estão trabalhando já com o salário comprometido? Ou seja, o cara tá trabalhando, ele sabe que o que ele tá produzindo ali vai fazer ele receber um dinheiro que já não lhe pertence, tá comprometido. Então o pessoal se identificou, explodiu o vídeo do cara, tem mais de 40 milhões de visualizações, porque eu entendo assim, a sua dor tem que ser exposta no ambiente da dor.
e não no quarto da vitimização. Eita, filosofou agora profundo. E aí, vamos lá. Isso vai me fazer deixar de fazer o bem, né? Gálatas 6:9. Não nos cansamos de fazer o bem, porque ao seu tempo nós ceifaremos, senão desfalecemos. Uma coisa que eu digo à igreja, e isso é bom a gente colocar aqui como um alerta. Você tem o Espírito Santo. Por exemplo, eu tenho o projeto Arrependa-se. A gente tem 38 missionários no campo, a gente está fazendo a obra de Deus. Eu sempre falo para as pessoas, se você for contribuir com coração fechado, não contribua, porque você está contribuindo errado. E eu digo, pergunte ao Espírito Santo se essa obra é uma obra de Deus. Porque se não for, não vai testificar. Ninguém é obrigado a ofertar. Você está entendendo? Então, hoje tem muito engano. Por exemplo, eu recebo, você deve receber também, eu recebo muita mensagem pedindo ajuda, porque eles veem que a gente ajuda, quer ajuda. Mas aí você fala, a primeira coisa que eu falo, como eu tenho seguidor no Brasil inteiro, onde você mora? Me passa o endereço. Eu vou mandar uma pessoa aí levar uma cesta básica. Quando eu falo assim, a pessoa some. É golpe. Você tá entendendo? Então tem muito golpe. Infelizmente, hoje, por causa do coração brasileiro, o Brasil é a melhor nação do mundo. Para se ver, o Brasil é solidário. O Brasil ainda tem essa marca no brasileiro. Você não vê muitas vezes na Europa as pessoas dando esmola. Apesar que agora, por causa da imigração, você vê muito mendigo. Antigamente você não via. Verdade. Porque não era cultura. Então é imigrante ajudando imigrante, mas o europeu mesmo não tem cultura de ajudar. Você tá entendendo? Sim. Então o que acontece? Só que se a gente for levar aqui, a gente vai longe. Mas só para você entender hoje, você sabe que vamos tratar desse assunto do Lincoln e do Mineiro? Querendo ou não, o Lincoln, por mais que já tinha casa e apartamento, foi comprovado que ele mesmo, né? Vídeo dele mesmo, sou influenciador, ganho tantos mil. Não rompeu a bolha. Porque hoje parece, a pessoa ganha 5 mil, hoje é classe média, é nada. Não é, 5 mil. 2 mil reais no mercado hoje, para você fazer uma compra, é um absurdo. Então, assim, o que acontece hoje que as pessoas precisam entender? Por que se identificou? Porque o vídeo do Lincoln, o que eu vou falar aqui é uma coisa muito forte. O vídeo do Lincoln mostra que nós não fomos programados para prosperar. O vídeo do Lincoln nos mostra que nós fomos preparados para ser escravo. Então, veja bem. Hoje foi feita uma pesquisa, só para vocês entenderem como está a nossa mente. Nós estamos com 80% da população que gera renda hoje no Brasil endividado. E foi feita uma pesquisa. Eles foram num shopping, olha só essa pesquisa. Eu vi lá no Primo Rico essa estatística, para vocês entenderem. E eles pegaram pessoas e entrevistaram com o mesmo insight. O carro quebrou e eles fizeram várias perguntas e o conserto do carro custou $150. O que você acha? Aí todo mundo, como o preço era baixo, falou, não, a gente dá um jeito, a gente conserta. E aí eles pegaram as pessoas ricas e as pessoas pobres. Aí eles fazem as mesmas perguntas pro rico e pro pobre. A gente quebrou o carro e o conserto ficou em $1.500. O rico não movimentou em nada a mente dele. Mas eles comprovaram nessa pesquisa, Fábio, que a mesma pergunta pro pobre fez o QI dele cair 14 pontos. Então, veja bem. O pobre, quando ele está endividado, o QI dele baixa. E foi isso que a pesquisa comprovou. E o que é o QI baixo? É a mesma coisa do que você ter bebido bebida alcoólica ou você não ter dormido à noite. Então, veja bem, por que a população brasileira se identificou? Porque a geração brasileira, por estar endividada nesse momento, ela se viu naquela realidade que não tem como sair. E veja, você estar endividado faz com que você produza menos, que você viva menos, que o teu QI baixe, que a tua qualidade de vida seja horrível. Você estando endividado, isso é uma pesquisa. Então, veja bem, o que eu quero dizer? O vídeo do Lincoln nos mostra o quanto nós somos escravos. Essa foi a maior... Que seja do mineiro. Quer dizer, eu estou lutando e eu não consigo ser. É a mesma coisa que você nadar e não sair do lugar. É a mesma coisa que você tá no deserto, roda, e quando você vê, você tá no mesmo lugar. Essa é a realidade de mais de 90% da população. Essa é a nossa realidade. E por que a gente vive essa realidade? Por exemplo, você pega a indústria
eu não sei quantos milionários os Estados Unidos já fez esse ano por dia. Se você pegar a mesma estatística do Brasil, é um absurdo. Quer dizer, a cultura do nosso país é uma cultura de escravo. Infelizmente. E aí entra outra questão da cultura de escravo. Sabe qual é? É que o brasileiro, ele acha que ele, para ser bem visto, ele precisa ter coisas. Eu fico admirado, você já esteve na Europa comigo. Muitas vezes você está sentado na Europa, num restaurante, tomando café, você está sentado lá de um milionário. Isso é verdade. Eles andam e você de nem metrô. percebe, eles andam de chinelo, eles andam de metrô, andam de bicicleta, tem uma vida totalmente natural. Não existe ostentação nenhuma. E o brasileiro, para querer ser aceito, ele tem que mostrar. E no Brasil tem essa cultura de as pessoas te impor que você precisa de algo que você não precisa. Por exemplo, eu tenho um Samsung. Eu sou doido pra trocar esse celular dele, mas ele... Eu tenho um Samsung. O pessoal fala, tem gente que chega pra mim bem assim e fala assim, você precisa ter um iPhone. Mas será que eu preciso mesmo? Claro que não. Supre todas as minhas necessidades, então não é algo que eu preciso, é algo que as pessoas querem impor para mim. O camarada tá andando bem com o carro, não tá dando problema e tudo. Não, eu preciso ter um carro novo. Mas será que você precisa de um carro novo mesmo? É uma necessidade ou você quer ter? Tem ambientes que eu vou, que o pessoal, ele fala assim, não, você tem que vir com uma roupa mais tal, mostrar a grandeza do podcast que você tem. Mas eu tenho que mostrar mesmo? Eu tenho que me vestir para mostrar? Eu preciso disso? Então, nem sempre é porque você precisa, é porque as pessoas impõem. Aí, às vezes, a pessoa tem um iPhone 17, 18 e mora em um barraco de aluguel, porque preferiu investir isso que eu ia falar. no iPhone. Tem gente, por exemplo... tem carro, mas não tem casa. O Sângelo lá de Portugal, ele pega no pé. Ele fala que lá tem pessoas morando em um quarto de aluguel, porque o arrendamento é caro, mas tá de iPhone 17. Aí ele fala, a pessoa poderia, com o valor do iPhone 17 lá, 1.000 euros, 2.000 euros... 1.500 euros, mano. Poderia comprar um carro. Porque você tem carro lá de 1.000, 2.000 euros, 3.000 euros, você compra. Aí o Sângelo pega, o cara poderia ter um carro, mas ao invés de comprar um carro brasileiro, ele quer mostrar que tá com iPhone e para ficar tirando foto na Europa para mostrar uma vida que ele não tá vivendo. Pra ostentar e mostrar pros outros, olha, eu tô bem. E tá lá trabalhando igual um doido. Igual. O custo de vida altíssimo, né? E essa é a realidade mundial. Por quê? Porque isso é uma indústria. Quando você pega a origem disso, a indústria, a educação e a indústria mesmo, né, que propaga o emprego, ela forneceu para as pessoas a escravidão light. Por quê? Porque as pessoas acham que, primeiro, precisa estudar para ser rico. E a maioria dos ricos não terminar nem a faculdade. É verdade. Segundo, você não tem em nenhuma escola, em nenhuma faculdade, em nenhuma universidade, uma aula de gestão financeira. Por que você não tem aula de gestão financeira? Porque você não está sendo programado para guardar dinheiro, você está programado para endividar. Tem um monte de médico endividado, advogado endividado, empresário endividado. Por quê? Ele vive em torno de dívida e não de reter uma parte para ter uma qualidade de vida melhor. Então a gente nunca pensa a longo prazo. Todo investidor, ele faz investimento para colher daqui 20 anos, daqui 10 anos. O brasileiro tem paciência de esperar 10 anos para dar uma rentabilidade em alguma coisa? Não, é por isso que tem muita gente viciada em jogos. Que é o instantâneo, entendeu? Então, o que acontece? Se não mudar a mentalidade, a gente vai continuar escravo. Mas o fato é, a humanidade está desacreditada. E aí entra, o vídeo mostrou esta realidade, que nós somos escravos, e ela quer tirar o pouco de humanidade que ainda existe.